Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Miqueias Oliveira e peço a você que fique comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza vai abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, me dê a honra e se inscreva, ativando o sininho e deixando o seu like. A plataforma do YouTube trabalha com esses mecanismos de interação. Então, todas as vezes que você faz uma pergunta, comenta, curte, compartilha, o algoritmo ranqueia este vídeo e faz com que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas que você puder, ok? Hoje nós vamos falar sobre maldição. Maldição hereditária existe? Que termo é esse? De onde vem? A palavra hereditária, qual é o sentido dessa palavra? Outra coisa, a maldição, ela é algo que as pessoas trabalham para ter como resposta as suas dores, seus lamentos, as suas dores. É dentro desse contexto ou maldição tem a ver com a obra do diabo e quem está debaixo da maldição não tem mais jeito? Então, fique comigo porque será um vídeo que irá abençoar a sua vida, a sua família e esclarecer você à luz da Bíblia. Eu vou falar hoje, eu falo aqui neste livro, Batalha Espiritual por Princípios Bíblicos, eu falo aqui sobre o poder da bênção. Você descobrirá neste livro o que é a bênção, o que é a maldição. É um livro de minha autoria, é um best-seller, vai abençoar a sua vida. O link está aqui na descrição, ou melhor, na descrição ou aqui em cima? Fala para mim, gente. Aqui em cima. Então, tem o livro Batalha Espiritual nos Ares, o poder da intercessão. Batalha espiritual contra a família, a guerra, a maior guerra que a família enfrenta na pós-modernidade. Como lidar com as guerras espirituais para a família? Como vencer as guerras, as batalhas espirituais dentro da nossa casa? É algo tremendo. É um kit com 3 livros que você pode ter acesso aqui, linkando, e você receberá em sua casa, frete grátis para todo o Brasil, um kit promocional com esses 3 livros. Temos físico e temos em e-book, fora também cursos que irão abençoar a sua vida, sua família, ministério, toda a sua história, ok? Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20, diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, e que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Esta é uma palavra de Deus ao seu povo, lá na antiga aliança, quando Deus traz o Deuteronômio, escrito por Moisés. A palavra Deuteronômio é uma junção no hebraico que significa segunda lei, ou ratificação de tudo que fora dado por Deus a partir de Levítico, Números, o êxodo em si, a saída, e este povo agora está vivendo uma espécie de recorrente da lei. Estão sistematizando a lei, a ordenança, o princípio que Deus havia dado lá atrás na saída, na caminhada. Eles estão prestes a adentrar a terra prometida e Deus agora faz um pente fino de todos os princípios que Deus evocou a eles e dentre eles o Senhor chama ao povo a responsabilidade de decidir. O que é maldição? A palavra maldição do hebraico vem da raiz de uma palavra que dá sentido de juízo, punição. Errou, pecou, maldição estabelecida e sentença. Sentença que poderia ser até de morte, apedrejamento e tantas outras similaridades na antiga aliança. Nós chamamos de Antigo Testamento. No Novo Testamento ela vem também de uma palavra, de uma palavra grega, que dá sentido daquele que se torna maldito, aquele que se torna ajuizado do mal. A palavra
que mais se assemelha ao que a gente muitas vezes ouve é maldição. A pessoa está debaixo de uma maldição, vem do latim, né? O mal que se joga, a praga que se joga, vem da palavra maldicere, o mal que se fala, que se estabelece. Dado esse entendimento, o que a Bíblia diz sobre maldição e também crenças e pregações, palestras, aonde as pessoas dão mais ênfase ao poder da maldição do que o poder do antídoto da maldição, que é o sacrifício de Jesus com seu sangue derramado na cruz para expiação dos nossos pecados. Então eu quero trazer 2 pontos para que a gente tenha esse entendimento. Você que acabou de chegar, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas. Se esse vídeo for interessante, relevante para a sua vida, e te abençoar, compartilhe a bênção, meu irmão. Não fique com a bênção só para você. E dentro desse contexto, o próprio Deus estabelece para a nação: vocês vão escolher. Existe a maldição e a bênção. Existe a vida e a morte. Está estabelecido dentro do que Deus é, o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus onipresente, onisciente, o Deus que tem em tudo e em todos, o governo, o Deus que tem a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, plantados no jardim onde Deus estabeleceu, o Éden de Deus, jardim de Deus, aonde o homem tem o poder de decidir. Então, esse poder de decisão, ele caminha na vida cíclica do homem. É o homem quem decide, porque ele é criado a partir da essência de quem é Deus. O homem nunca foi criado a partir da essência do diabo. O homem nunca foi gerado a partir do mal, e sim do que é bem, do que é bom, do que é bênção. Então, esse entendimento a gente precisa ter clareza para não cometermos nenhuma situação herética ou criar caraminholas na cabeça das pessoas. Porém, você pode estar se perguntando ou fazendo uma pergunta a mim agora. Ô, Miquel, você acredita em maldição hereditária? O mal existe. A ação do mal é real. E o inimigo é perspicaz em trabalhar as gerações. Por que é que a gente já ouviu e há essa terminologia no meio da igreja, maldição hereditária? Porque a gente vê o comportamento e ações de caráter, condutas, moral e qualquer que seja a área da vida que atrele ao caos, ao pecado, à iniquidade, a gente vai fazendo a leitura de casos que vão estar correlacionados a atitudes de quem veio na frente. Um exemplo clássico: ele é assim porque o pai dele era assim. Na minha família, pastor, ninguém é feliz no casamento. Na minha família, todos morrem com uma doença tal. Na minha família, todos passam por esse tipo de problema. Na minha família. Então, veja como a hereditariedade do mal prevalece em cima de ambientes, pessoas, lugares onde não há o esclarecimento da palavra. Então, quando Deus diz para o povo que vai adentrar a terra: escolheis a quem servais, a quem adorais, escolhem entre vida ou morte, maldição e bênção, é que, a despeito de todo o cativeiro que os hebreus vivenciaram no Egito, eles atravessaram a sentença de maldição, desde os dias de Nabucodonosor, as gerações que morreram e foram crescendo no Egito, havia uma sentença que durou 430 anos. E por que é que, por mais que durou tanto tempo, quase 5 séculos, 4 séculos e meio aproximadamente, 430 anos de cativeiro, por que é que essa sentença ela não prosseguiu, se a maldição ela é tão forte assim? Pelo simples fato que Deus é Pai. E a graça, o dom perfeito, o amor e a salvação que vem de Deus, não permite que Deus seja arbítrio ou árbitro de si mesmo para condenar, absolver. Deus estabeleceu um princípio da criação e deu ao homem o poder de governar todas as coisas. Logo, a escolha que o homem faz se dá no resultado mais à frente. Então, a partir da queda do Éden, o homem vive o poder da dor do mal provocado pela desobediência.
vai ter que cultivar a terra endurecida, alqueivada, vai ter que esperar o tempo de colheita, vai dar à luz agora com dores, dores de parto, e toda uma sequência até que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo descreve na carta aos Coríntios, diz que ele vem para religar, para restaurar o que havia sido rompido. É nesse ínterim, nesse gap, é nesse just in time, é nesse curto espaço de tempo que o inimigo das nossas almas vem trabalhando no ciclo da humanidade, era após era, geração por geração, para tentar estabelecer um sofisma. O que é um sofisma? É uma pseudo-verdade, é uma mentira transvestida de verdade. Exemplo, o cara é assim, a família dele toda é assim. Eles chega um tempo na vida eles não rompem, chega um tempo a vida deles não dá certo. Chega um tempo, é normal, eles passam por esse problema mesmo, não se pode ganhar todos. Então são adequações que o mal vai prevalecendo a partir da fé. Você sabia que existe fé operosa apenas para aquilo que é ruim? Você conhece pessoas que nós classificamos como pessoas negativas, pessoas pessimistas? Essas pessoas precisam ser influenciadas por você, meu irmão. As pessoas que sempre dizem não, que nunca pode, o mundo vai de mal a pior, são pessoas que a alegria delas se foi e elas vivem em função do que o pior pode acontecer, está esperando uma catástrofe. Esperança não está no vocabulário delas, a alegria do Senhor é a nossa força, não faz parte da vida delas. Você precisa influenciar essas pessoas, por quê? Porque na medida que eu creio que o mal ele tem poder maior que a bênção, eu fico suscetível ao ataque do mal e ao governo do mal. Então, a maldição, embora ela exista, porque ela é oriunda do pecado e iniquidade, e quem se presta a viver na prática está vulnerável a ser visitado por espíritos que atuaram no meu tronco genealógico. Quando eu decido viver na plenitude da bênção, não importa o que fizeram, não importa quem foi, que origem, que sobrenome eu tenho, de que árvore genealógica eu procedo, porque a partir da minha vida em Cristo, eu tenho direito, pela cruz, pelo sangue de Jesus, de viver a nova vida em Cristo. Então, eu quero declarar para você, desmistificando que a maldição tem poder acima da bênção. Não tem. Eu quero ler na palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, verso 20. Olha o que diz a palavra. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, ela sobrepuja, ela está acima de qualquer condenação. Por que é que maldição perpetua na vida de pessoas? Por que é que a maldição, ela acontece seguidas vezes em determinados casos, em famílias, e vai passando de geração? Porque há uma bênção para quem decide viver a palavra de Deus. E que bênção é essa? Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Você está com a tua Bíblia aberta? Vai anotando aí, por favor, porque é de suma importância esse texto. Olha o que diz a palavra. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será tardio o que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será paz que, se ouvindo estes juízos, guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardarás, a aliança e a misericórdia que jurou teu pai. Preste atenção. O verso 9 diz que a bênção que Deus nos dá, ela alcança até 1000 gerações. E aí eu começo a trazer a questão, a baila, o contexto, trazer luz. De onde surgiu esse negócio de maldição hereditária? Está na Bíblia, pastor. Então vamos para a Bíblia, ok? Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3 em diante.
Êxodo, capítulo 20, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, palavras de Yahvé ao seu povo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, elas quem? Imagens de esculturas, e nem a servirás, ou seja, prestar culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aqui nasce o que as pessoas de forma isolada criam-se doutrinas e estabelecem a causa e efeito de um problema que alguém possa estar vivendo e trazem luz a um tema que a gente precisa especificar e entender. Você que está chegando agora, eu falei, não é que eu creio no poder da maldição, mas eu entendo que o mal existe, que a ação do mal quer prevalecer, sobrepujar sobre a vida daqueles que estão debaixo da bênção. Então, há um duelo, há uma dualidade entre bênção e maldição, há uma dualidade entre morte e vida, entre decidir viver ou morrer, maldição ou bênção. De onde surge o termo que a maldição atinge até a terceira e a quarta geração? O diabo falou isso não, meu irmão. Foi o próprio Deus. E qual foi o contexto? O contexto foi o povo sendo liberto do cativeiro egípcio. Eles atravessariam o deserto do Sinai, cerca de 400 a 450 quilômetros seria a extensão de toda a península do Sinai, o deserto por onde o povo hebreu passaria, debaixo da autoridade de Moisés, e eles seriam ladeados pelos povos aonde cultuavam com imagens e esculturas, os deuses pagãos, deuses que eles faziam com próprias mãos, imagens de esculturas. Então Deus estava falando sobre o campo da idolatria, do paganismo, da adoração a postes ídolos, a imagens feitas pelas mãos dos homens, postes ídolos de adoração, onde os heveus, os gergazeus, os heteus, os ferezeus adoravam. Por isso Deus vai dar a recomendação que para esses povos não poderiam ter vínculo de aliança, não tomar as suas mulheres, não casar, não ter vínculo, porque eles adoravam a deuses e que na verdade eram demônios transvestidos da cultura da Mesopotâmia. Então Deus cria uma cisão e diz assim: quem atravessar essa faixa, eu permitirei que a maldição, a ação do mal, o mal que trabalha na legalidade da desobediência, eu vou permitir que atue da terceira até a quarta geração. Só que nós lemos, e aí eu quero fazer um contraponto, Êxodo capítulo 20, verso 5, diz que há uma maldição dos pais aos filhos, terceira e até a quarta. Ela chega até nesse nível. Agora, Deuteronômio, o segundo livro, a confirmação de tudo que Deus está falando, é o mesmo Deus dizendo: eu tenho uma bênção que alcançará até 1000 gerações. Então, precisamos entender quanto tempo leva para ser formado uma geração. Uma geração à luz da Bíblia leva 40 anos. E o ciclo ou o desfecho dessa geração é de 70 a 80 anos à luz da Bíblia. Então, quando Salomão, em Eclesiastes, diz que ao homem basta viver uma só vez, de uma vez ele indo, morrendo, o corpo volta ao pó, e a alma segue seus dias, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nós não cremos em reencarnação ou coisa semelhante, e não acreditamos que a gente tem que voltar para purgatório ou voltar para vidas posteriores para pagar os nossos delitos. Nós cremos que quem é abençoado, ele é abençoado não pelo mérito, mas pela graça. E a graça salvadora de Cristo Jesus. Então, de um lado, eu tenho o próprio Deus, o mesmo Deus falando que tem maldição para a terceira até a quarta geração. No mesmo tempo, no mesmo momento, eu tenho Deus dizendo: eu tenho uma bênção que alcançará até 1000 gerações. Ora, se uma geração, o ciclo, ela é conhecida nos seus primeiros 40 anos e ela passa o bastão para a próxima geração de 70, 80 anos,
Logo, eu entendo que uma geração, à luz da Bíblia, tem validade de 80 anos. 80 vezes 4 gerações dá 320 anos, ok? E 1000 gerações de bênção dá quantos anos? Já fez a conta aí? 1000 vezes 80? 80 mil. Eu estou pegando uma equação da minha cabeça, de forma literal. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 26, versículo de número 2. Salmos, Provérbios. Vamos lá. Provérbios 26, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Eu quero ler outra vez. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Glória a Deus. Então, causa e efeito. Diagnósticos, situações que desencadeiam para uma realidade que parece não ter fim. Eu quero ler com você e peço a sua atenção. Vamos para. Isso é um estudo. Ezequiel, eu ainda estou no Antigo Testamento, capítulo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram, sujaram. Os pais comem uvas, e são os dentes dos filhos que ficam sujos. Aqui é o capítulo 18, verso de número 3 agora, diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, e nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Contexto de Antigo Testamento, dentro de uma realidade que era dente por dente, olho por olho. Deus toma o profeta Ezequiel e vai dizer a uma geração que está cativa: ninguém vai pagar pelo pecado. Olhe para mim. Você não é obrigado a ser adúltero porque alguém da sua família foi adúltero. Você não é obrigado ou obrigada a ter o casamento fracassado porque é uma sina da tua genealogia. Você não é obrigado não a ascender na sociedade os teus sonhos e projetos porque ninguém da tua família cresceu na vida. Você não é obrigado a reproduzir o que há de pior na sua ancestralidade, porque a sua ancestralidade biológica, ela aponta para o favor da vida que vem de Deus. Mas você já existia no plano eterno de Deus muito antes de tomar forma no mundo físico. Eu quero que você entenda isso. Você é um ser espiritual revestido de matéria. Então, olha o que diz aqui, ó. Olha, aí, olha o que diz o verso 10. Se o pai gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão qualquer destas coisas, não cumprir deveres, antes profanar os montes do Senhor, tomar a mulher do próximo, oprimir o pobre, o necessitado, roubar, sequestrar, levantar os olhos para adoração a entidades, cometer abominação, prestar com usura, que é juros exorbitantes, receber porventura, que mais porventura verá, não verá. Aí ele vai dizer assim: eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, não decidir não reproduzir, decisão, gente. Não é porque meu pai molhou a chupeta na cerveja que eu tenho que ter esse ponto de contato no alcoolismo. Quantos casos já aconteceram de pessoas reproduzirem e viverem uma vida, quase uma vida toda no alcoolismo, porque o pai
Com pontos de contato, sim. Mas quando Jesus entra e a pessoa vira essa chave pelo poder da palavra, do evangelho, tudo se faz novo. E o que é tudo se fazer novo? Porque você não muda de nome, não muda de identidade, não muda de família, não muda de origem familiar. É na mente. É a metanoia que a palavra de Deus produz. Aí olha o que diz a palavra do Senhor. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele pagará pelo seu pecado. Mas o filho não pagará pelo pecado de seu pai. Olha que coisa. O tal não morrerá pela iniquidade do pai. Aqui é Deus falando na antiga aliança. Então, qual é a visão de um Deus que diz que vai permitir a maldição? Quando-lhe a adoração é trocada. Você foi criado para louvor e adoração a Deus. E quando você estabelece um outro tipo de adoração que não seja Deus como centro da sua vida, você fica suscetível, vulnerável a ser atacado pela ação do mal. Ora, se isso não mexe com você, precisa mexer com a sua estrutura espiritual, sua estrutura de fé, a sua estrutura de vida. Então criou-se um cavalo de Troia sobre maldição, que aparentemente é um espírito indomável, invencível, que se chegar vai aterrissar e vai cometer os mesmos atropelos. Espíritos existem para agirem na ação do mal, espíritos caídos, sim, o mal existe, mas a palavra de Deus é o antídoto para conter toda a obra das trevas que vem contra nós. Ok? Vamos à palavra do Senhor. Eu ainda estou dando textos do Antigo Testamento, né? Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 7. Livro do Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 28, verso 7. O Senhor entregará feridos diante de ti, teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. Amém? Então, o mal ele quer subsistir. O mal ele quer prevalecer. É claro que dentro do contexto da guerra geracional, na batalha espiritual, o mesmo demônio que em algum momento do contexto de ciclo geracional, ou seja, até em eras que você não viveu, do teu tataravô, trisavô, bisavô, avós, que vieram à frente e que em dado momento foram escravos naquela determinada área, essa constelação familiar ela é quebrada pelo poder do evangelho. Então, por mais que houve derramamento de sangue, pacto com as entidades, por mais que possa ter havido quaisquer obras de condenação, se tem um que entendeu e confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, logo este é o representante naquele clã familiar, no mundo espiritual, e tem representatividade que ali naquele lugar onde abundou o pecado tem alguém que vai viver, que a Bíblia diz, através da fé, do posicionamento. A casa vai viver o reflexo que aquela pessoa vai viver, vai superabundar a graça. 1 João capítulo 3, olha o que diz a palavra. João, 1 João 3,8, olha o que diz a palavra. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca dele. E olha o que verso 8 termina dizendo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Vamos ler outra vez? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio e, para isso, ele se manifestou. Vamos a outro texto? 1 João, capítulo 5, diz o texto. Tremendo isso aqui. Olha que tremendo. Olha que coisa tremenda. 1 João 4:18. 5:18. 1 João 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus, e nele tem a vida eterna. Efésios capítulo 1. Espero que você esteja anotando e digo a você, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Diz o versículo 4 de Efésios 1, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí olha o que diz o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, uma coisa é a matéria, a alma vivente, estar nesse plano físico e viver as demandas em decorrência à queda do homem, e pela graça voltamos à essência espiritual. A outra coisa é o poder condenatório de uma fala, de uma praga jogada, de um feitiço, onde a pessoa recebe aquilo e, por não ter identidade em Cristo de quem ela é, como paliativo da sua dor e como meia resposta do seu sofrimento, ela então comunga com o entendimento que é uma maldição. Aonde fica o sangue de Jesus? Que dívida é essa que não é paga? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses. Olha aqui, ó. Colossenses capítulo 2, versos 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os dispôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. A dívida está paga. Não, pastor, é uma sina que de tempo em tempo ataca a minha família. Então eu quero te mostrar a luz da Bíblia, que você tem o poder da bênção e a bênção é maior que a maldição. Você precisa crer. E como é que a gente crê? Por declaração e movimento daquilo que se declara. Fé com obras. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então, será que Deus é injusto em me colocar nesse tempo onde eu tenho que pagar pelo pecado de quem já se foi? Deus te escolheu nele. Antes de você sistematizar na matéria a concepção da vida, Deus já lhe conhecia. Vamos a Jeremias capítulo 1. Vamos lá na Antiga Aliança, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 5. Isso aqui é a graça, a maravilhosa graça de Deus. É algo que a bênção, ela transcende qualquer esfera de condenação, de qualquer praga, de qualquer maldição herdada, qualquer nível de guerra que talvez você esteja vivendo. Não aceite por menos, porque teu pai, tua mãe, alguém que você amava, o teu avô, quem lhe criou, alguém falou que você não daria certo. Alguém disse que você não iria romper. Alguém declarou e aquilo se tornou uma verdade. Isso é um sofisma e eu quero repreender no nome de Jesus. Olha o que o próprio Deus diz ao profeta Jeremias no capítulo 1, no verso 5. Antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ué, ele vive no meio de uma geração rebelde. Ele vive no meio de uma geração que vive sendo despojado pelos inimigos. Uma geração dúbia que ama a Deus e ama as coisas. Uma geração que quer Deus, mas tem hora que não quer. E como é que Deus disse que escolhe ele, conhece o útero que ele foi gerado, conhece a maternidade, conhece? Como assim? Porque você não é obra da maldição dos teus pais. Aprenda isso. A decisão torna em mim você alguém com identidade que faz com que você se mova, porque pode ter te faltado amigo, pai biológico, você pode ter as suas mais diversas situações de orfandade. Porém, quando em João 14 Jesus declara: não vos deixarei órfãos, é o Espírito Santo o agente que vai nos religar à essência no qual fomos criados. Quem criou o homem foi Deus, e Deus é Pai. O Deus é Pai, a definição de família no grego vem de paternidade. A paternidade de Deus, ela é suficiente para suprir, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Filho unigênito de Deus, que se tornou primogênito da obra da criação e se tornou primícia dos que dormem. Ele é a nossa base, por seu sangue, de trazer a redenção e nos trazer de volta ao plano para o qual Deus nos criou. Salmo 139. Eu já estou indo para as minhas considerações finais. O Salmo 139 diz algo tremendo. Eu quero colocar diante de você esse contexto para que você não abra mão de quem você é em Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Você sabe o que é isso? Fase embrionária. O encontro do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, substância informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você vir a existir no plano físico, que Deus estabeleceu toda a sua vida? E eu não consigo ver um Deus que disse assim: vai passar um tempo da vida pagando pelo pecado do outro. A gente pode até pagar pelo pecado do outro pela ignorância espiritual, mas quando a luz do evangelho resplandece, não somos refém das obras do diabo, porque Jesus venceu as obras do diabo. A bênção, ela é decisão e ampliação do modo de pensar que vai me levar a mudar hábitos, que vai me fazer mudar mentalidade, que vai me fazer lutar no sentido, não que eu lute com as forças humanas, mas a luta do entendimento para que a clareza de quem é Jesus em mim me dê
a longevidade e a bênção que só o próprio Pai tem para os seus filhos. Eu quero dizer a você nesta live, ou nesse conteúdo aonde chegar, que o Senhor te guardará, que você é bendito ao entrar e ao sair, e que a maldição, ela existe, mas ela não pode dominar a sua vida. Alguém um dia me perguntou, então me explica, por que é que o meu filho é igual ao avô? E a Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Olha o que diz a palavra. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versos 43 ao 45. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração. Jesus abre um precedente para tratar de um assunto, pegando um gancho sobre o que é geracional, o que é a visitação do mal. Aquele que está em Cristo, cuide-se. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5. É algo tremendo, a palavra de Deus, ela explica, né? Ela se explica, ela é algo que nos move. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é? Eis que se alguém está em Cristo. É um pronome demonstrativo, não é uma escolha direta, impiedosa, que um vai morrer, o outro vai viver. É a decisão. Eu decido viver o que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim é maior do que a consequência do pecado. A graça vai superabundar no pecado. Então, eu não pago pelo pecado do meu pai. Eu tenho uma identidade formada. Eu vim para essa terra, esse plano físico, mas eu sou eterno porque Deus me criou nele. Como é que Deus me cria para vir à terra para pagar pelo pecado de fulano, se Jesus já pagou toda a dívida? Então, por que é que a maldição hereditária é levantada quando alguém não consegue acertar na vida ou mudar de vida? Esse texto vem por um contexto da antiga aliança, mas mesmo lá na antiga aliança, Deus dá citações de que ele é Deus de toda boa graça. Ele diz em Ezequiel 18 que o filho não paga pelo pecado do pai. Ele vai falar em Deuteronômio que a bênção é maior que a maldição, porque ela atinge até 1000 gerações. Então, o Deus de toda boa graça, nesse pano de fundo, vai nos mostrando a realidade que a bênção ela é maior. Agora, quem disse a você que a bênção ela é apenas a questão monetária, material? Bênção tem a ver com quem eu sou em Cristo Jesus, para o qual o propósito de Deus se deu na minha existência. Então, olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado e o mundo no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que é sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa morreram muitos, por um, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o do dom da justiça,
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, não importa que papai fez ou mamãe fez, Cristo Jesus, você reina em vida. E o que é reinar em vida? É estabelecer a partir de quem você é, o que você se torna, herdeiro de toda graça e de toda glória e de toda herança, chamada herança dos santos, vinda de Cristo Jesus. Então, a partir de você, seus filhos não colhem o que os teus antepassados fizeram. É a Bíblia que está dizendo. Agora, se a casa tiver adornada, eu entrego a minha vida para Jesus, mas volto a ficar desguarnecido, o demônio que atuou, Jesus falou isso, está nos ares, no segundo céu, e fica de tempo em tempo visitando você para ver se tem brecha, ver se tem legalidade, ver se pode entrar. De tempo em tempo vem para querer tirar da sua vida e não consegue. Uma vez conseguindo, não vai perder tempo, porque numa outra geração atuou. Vai querer roubar, matar e destruir. Vai pedir ajuda de mais 7 demônios. É o que a Bíblia está dizendo. Porém, eu sempre lembro da parábola do filho pródigo. E aonde ele estava, o texto diz que ele caiu em si. Lembrou da casa do pai e do amor do pai. E ele faz uma confissão. Pequei contra os céus. Contra ti somente pequei. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O que faz a bênção se aproximar é arrependimento, confissão. A bênção se apropria, porque foi para isso que o Senhor se manifestou. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Você recebeu a palavra, que Deus te abençoe, e eu espero por você no próximo vídeo. Shalom, shalom.